eu estou aqui num bloco de coronamento gigante de estacas que nós projetamos e executamos aqui em Cascavel, no Paraná. São estacas de diâmetro de 80, de hélice contínua, monitorada, e nós estamos agora na fase final de arrasamento dessas estacas para então concretagem desses blocos. Eu quero falar um pouco mais com você sobre isso. Vem comigo, nós vamos andar pela obra, eu vou mostrar um pouco mais dessa obra que a gente está aqui. Isso aqui é um prédio grande, 38 pavimentos, uma obra grande, cônica. E quando nós projetamos essa fundação, muita gente pode se perguntar assim, por que tem um bloco tão grande de coroamento, né? Quando a gente está calculando uma fundação, a gente está sempre buscando duas informações básicas, que é o tipo de solo e também a carga da estrutura. Obras que tenham cargas muito elevadas, como essa, um prédio muito alto, os pilares acabam ficando a uma distância tal que eu não consigo separar todos os blocos de fundação. Esse pilar aqui, por exemplo, é um pilar que tem 4 estacas de hélice contínua. Aquele pilar aqui tem 4 estacas. Agora vamos imaginar a cena, vamos imaginar que se eu tivesse a necessidade, por carga, de colocar 20 estacas nesse pilar e 20 estacas naquele outro pilar. Ora, a hora que eu fizesse isso, esses blocos se encontrariam, essas estacas, elas se chocariam. Fisicamente seria impossível, geometricamente seria impossível eu casar esses dois blocos se eles tivessem esse número de estacas, 20 para cá, 20 para lá. É o que acontece nesse bloco grande. Esse bloco grande, ele tem vários pilares, 3 ou 4 pilares, que a fundação não foi possível ser executada somente em blocos isolados. Nós precisamos unir esses pilares num único bloco de coroamento. Por isso que ele ficou tão grande. O que é o legal desse bloco? É que a gente teve que projetar, além das estacas de contenção, essas vigas de travamento. Por quê? Porque é uma altura muito elevada, né? E a gente, quando solucionou em estacas escavadas de contenção, a minha ficha ficou rasa. E aí então a gente acabou travando essa estrutura. Para o quê? Para a segurança daquela galera que está lá embaixo trabalhando. Tá? Então a galera está arrasando ali as últimas estacas do bloco. Tem algumas estacas que deram um arrasamento um pouco diferente. A gente teve uma situação atípica aqui na obra, né? Mas elas estão sendo ajustadas, eu diria, né? E aí a gente está agora numa fase que antecede a colocação da armadura do bloco de coroamento. Ô Vinícius, mas pera lá, como que essas vigas vão ficar aqui a hora que eu for completar o bloco? O que acontece? Esse bloco aqui ele não vai ser enchido de concreto até em cima. Por quê? Porque aqui eu estou no bloco do elevador. Então aqui, além de eu ter o bloco do elevador, que deve ter uma altura de uns 2 metros, 2,5 metros, eu ainda tenho a altura do poço do elevador, tem mais 2 metros. Então, a minha armadura, na verdade, elas vão chegar mais ou menos, olha, Thiago, mostra ali, ó, mais ou menos na ferragem desses pilares, tá? O bloco vai mais ou menos até o topo dessa armadura desses pilares, tá? Então, a partir daí até a cota superior, aí nós temos o poço do elevador, aonde eu tenho um vazio. Então, basicamente, a minha concretagem, ela vai até esse topo da armadura que você tá enxergando ali, certo? Então, a equipe está fazendo esses ajustes agora de arrasamento das estacas, né? Para, assim que finalizado esse arrasamento, vir com a armadura concretar esse grande bloco. Obviamente que um bloco de coroamento gigante como esse é um bloco que eu não consigo concretar sem a utilização de alguns elementos especiais, como o gelo. Tá? Por quê? Porque se eu venho com uma concretagem muito grande como essa, né, o calor, a temperatura do concreto vai acabar excedendo
né, os parâmetros máximos possíveis, e aí eu posso ter uma série de manifestações patológicas e um não comportamento adequado da resistência do meu bloco. Então esse é um caso que sim, vai ser utilizado o gelo, né, em proporções que a empresa de concretagem, né, responsável por isso vai trabalhar e vai fazer, mas é um bloco que tem assim umas complexidades muito grandes. Por exemplo, é comum, vamos ver se tem alguma armadura pronta, não tem aqui, mas é comum em algumas obras a gente vir com a armadura pronta. Vamos imaginar aqui, né? Ah, tô com um bloquinho aqui de, sei lá, 4 estacas de 40 aqui, né? Ou aqui tem duas, ó, um bloco de 2 estacas. Por exemplo, tô com um bloco de 2 estacas aqui. Aí é comum o cara vir com o bloco, com a armadura do bloco já pronta, ele vem, coloca aqui na escavação, concreta o bloco de coroamento. Agora, nesse caso do blocão, isso não é possível, porque no caso do blocão, eu preciso armar a minha ferragem já internamente. Mesmo que eu não tivesse essas vigas de travamento, é humanamente impossível trazer uma... Pensa o cara com uma carreta trazendo uma armadura de um bloco assim, não tem como, né? Não ia ter como, tá? Então, a armadura tem que ser moldada no local. Ó, aqui tem até umas armaduras de estaca hélice da obra aqui, ó, que vai ter... Teve uma situação de uma revisão de projeto que ocasionou a execução de 4 novas estacas, e aqui está a armadura dessas estacas, tá? Então tá aqui a armadura da estaca hélice contínua que vai ser utilizada nessa obra aqui, num trecho, numa região, em função desse acréscimo de estacas, tá? Olha só, o que é importante observar aqui desse bloco de coroamento aqui, tá? Eu fiz estacas de contenção, como eu comentei, são estacas escavadas, né? Por que eu não tratei ali, né, esses espaços? Porque é uma estrutura realmente bem provisória, tá? Uma vantagem que eu particularmente gosto muito do uso dessas estacas de coroamento do bloco é que as próprias estacas, elas servem como forma do bloco. Então eu não vou ter que ter uma caixaria, né, para fazer o bloco igual, ó, aqui uma caixaria, né? Isso aqui é uma caixaria, de repente, salvo engano, isso aqui é a caixaria do bloco de 5 estacas ali, ó. É isso mesmo, ó. Essa aqui, ó, é a caixaria daquele bloco, né? Então o pessoal, na hora de executar o bloco, utilizou a caixaria. Nesse caso aqui, imagina eu fazer uma caixaria gigantesca, dá para fazer? Óbvio que dá, né? Muitos casos se faz, com certeza. Mas como eu tinha uma altura muito grande, que ficaria muito perigoso a equipe trabalhar lá embaixo sem uma cortina de contenção, as próprias estacas de contenção, elas servem, né, como forma do bloco de da concretagem desse bloco, né? Então, são detalhes que a gente começa a perceber, a entender no dia a dia de obra, e a gente começa realmente a fazer conta, né? Opa, pera lá, e se eu fizer uma viga de coroamento, eu consigo reduzir esse custo, que é o custo das formas? E são dicas práticas e valiosas que você, no seu dia a dia de obra, se você não tem, você acaba às vezes optando por uma solução mais cara ou uma solução mais demorada, mais longa, né? Essa solução aqui, por exemplo, olha que legal. Quando eu terminei a fundação em hélice da obra, eu já vim com uma máquina de escavada e já executei as estacas de coroamento, ou seja, a obra estava lá mexendo com um bloco numa lateral, as estacas estavam prontas, o pessoal só fez a viga de coroamento e nós escavamos. Então ela trouxe uma agilidade para o processo. Só complementando o porquê do uso dessas vigas. Como eu fiz estaca escavada de contenção, para reduzir o custo, a gente tinha uma ficha curta. O que é a ficha? A ficha é o trecho da minha cortina que está abaixo da minha cota final do bloco. Então aqui a minha ficha, ela é de só 4 metros. Eu tenho 4,5 metros de escavação e 4 metros de ficha.
4,5 de ficha, não lembro exatamente agora. Só que a ficha era muito próxima da altura escavada. Então a gente ficava num risco muito grande se não fizesse algum travamento. Então nós optamos por fazer essas vigas de travamento. O cliente já possuía essas vigas, né? Então ele não teve que comprar as vigas, ele só reutilizou as vigas que ele já tinha. Inclusive eu projetei para ele utilizando as vigas que ele já tinha. Fizemos um travamento para deixar bem seguro aqui, para não ter risco nenhum de execução, tá? Então, este bloco do elevador, esse bloco de coroamento, é um bloco gigante, né? É um bloco que tem, vamos fazer a conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 por 7 tem 49 estacas, hélice contínua, diâmetro de 80, executadas até o limite impenetrável, 28, 29, algumas com 30 metros, né? Para que realmente a gente alcançasse uma cota impenetrável nessa obra. Nessa obra aqui era fundamental a gente alcançar essa cota impenetrável, porque como a gente tem uma torre muito alta, a gente tem que sempre estudar, além da capacidade de carga do elemento, quais são os recalques máximos admitidos por essa estrutura, né? Então a gente teve que chegar nesse limite impenetrável para absorver esses grandes esforços. Tá aí, grande bloco executado. Ô, Vítor, mas por que você não fez tirante, por exemplo, aqui nesse trecho, né? Ora, nós não fizemos tirante nesse trecho, porque aí se chocaria muito com os blocos já executados, né? E a gente teria que escavar, fazer o tirante, escavar, fazer o tirante. Aqui, escavou-se a primeira linha, já colocou ali os perfis metálicos e a gente já conseguiu chegar no travamento adequado desse bloco, tá? Então, alguns casos de obra já executamos sim os tirantes, tá? Mas nesse caso aqui valia muito a pena, o cliente já tinha esses perfis, então foi mais fácil da gente usar esse sistema aqui com esses perfis, né? Essa obra é bem legal, inclusive, que ela tem os pilares retangulares e também pilares circulares, olha lá. Olha os pilares circulares, as armaduras lá. Inclusive tem um pilar circular que está lá com a forma de papelão da Tubominas, da Tubomin sendo utilizado, né? Então, é um caso atípico essa questão de blocos muito grandes, né? Um bloco com um volume muito grande. Ah, olha aqui, ó, quero saber, estima aí então o volume de concreto desse bloco. Vai lá, quero ver, hein? Quero ver os comentários aqui, ó, comenta aqui embaixo qual é o volume de concreto estimado só do bloco, hein? Sem contar as estacas. Se você quiser fazer a conta das estacas, faz também a conta das estacas e comenta aqui embaixo qual é o consumo de concreto que você acha que teve aqui nesse bloco. Certamente é uma obra de uma grande complexidade e é muito legal poder fazer parte, participar desse tipo de obra que é complexo, que é legal. Eu acho que nós, o engenheiro, aqui é a realização profissional, né? É aqui que o cara se sente orgulhoso, que ele bate no peito e fala, cara, valeu demais ter feito engenharia, né? Você é engenheiro? Comenta aqui também, hashtag orgulho de ser engenheiro. É legal isso, a gente exaltar esse orgulho, né? Porque a gente possa... Eu brinco muito que às vezes a gente... Ah, meu filho, eu quero que você seja médico, não sei o quê. Muita gente tá com falta de orgulho de ser engenheiro, né? Pô, tem que ativar esse orgulho, eu tenho muito orgulho de ser engenheiro. Quando meu filho fala, papai, quando eu for grande eu quero ser engenheiro. Pô, isso é um baita orgulho, né? Então comenta aqui embaixo também, orgulho de ser engenheiro. E prazerzaço poder participar de obras dessa. E melhor ainda, poder compartilhar esse tipo de conteúdo com você aqui no YouTube. Que se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube, já se inscreve agora, porque eu compartilho muita coisa boa, muita dica prática aqui no YouTube. Tem vídeo todo domingo, às 10 horas da manhã, então fica sempre ligado para você poder assistir todo esse conteúdo que eu trago para você aqui sempre. Combinado? Te vejo então no nosso próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.